Bom, meus amigos, hoje com vocês um dos lançamentos mais esperados para 2022 da Renault. O novo Kwid modelo 2023. Nós vamos falar das versões, das características, mostrar o que mudou, aonde ele evoluiu, aonde continua não tão bom assim, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar o teu carro de entrada 0 km. Dono do título de carro mais barato do mercado brasileiro, disputando diretamente com o Fiat Mobi, o Renault Kwid está conosco há 5 anos mais ou menos. É claro que já estava na hora do modelo receber uma atualização e ele recebeu mais do que um facelift, ele recebeu melhorias tecnológicas de segurança e de consumo importantíssimas que nós vamos mostrar para vocês. Mas antes de a gente partir para o carro, deixa eu agradecer o pessoal da Renault IESA de Porto Alegre, mais especificamente o Luiz, que foi quem nos propiciou estar aqui gravando esse carro hoje para mostrar para vocês já em primeira mão. Disponível a partir de agora em 3 versões, a Zen, a Intense e a Outsider, que é essa que nós vamos mostrar aqui para vocês. Ele perdeu a versão de entrada, a Life, aquela que eu sinceramente achava que não fazia tanto sentido, afinal de contas não vinha com ar-condicionado nem direção elétrica, itens de confortos essenciais para quem mora aqui no Brasil. Os preços a gente não tinha no dia da gravação deste vídeo, mas eles estão na descrição desse aqui, então se tu quiser saber melhor os detalhes, dá uma olhada ali depois da descrição que tem os preços certinhos por versão. Mas o que mudou no novo Kwid? A primeira mudança, a mais clara, está aqui na frente. A Renault ela deixou ele com um design bem mais agressivo, colocou DRL em LED em todas as versões, agora o farol ele baixou, ele não está mais aqui em cima, ele está aqui embaixo. Ele é de dupla parábola, ou seja, farol alto e baixa separadas. Ainda é halógeno, inclusive na versão topo de linha, na Outsider. Mas aqui em cima está o pisca com uma lâmpada halógena e esta barrinha em DRL, o que significa que tu, quando for dirigir na estrada, já não precisa mais se preocupar em acender os faróis durante o dia. Um ponto que sempre caracterizou esse carro foram as especificações técnicas que, segundo o Inmetro, classificam como o SUV dos compactos. Afinal de contas, ele tem 24,1 graus no ângulo de entrada, 41,7 de ângulo de saída e agora com 185 milímetros de vão livre, 5 a mais do que já tinha no passado. Isso é muito bom para encarar nossas ruas e estradas completamente esburacadas. Afinal de contas, um carro baixo é muito mais eficiente, porém a gente sabe que no Brasil nós não temos as estradas perfeitas como para ir países de primeiro mundo. E agora, como vocês podem ver, ele finalmente ganhou rodas de liga leve. Antes ele tinha aquelas rodas de aço estampada com umas calotas que deixavam os olhos mais distraídos, achando que realmente era uma roda de liga leve. Eles chamam até de flex wheel, que era muito bonita, não vou negar. Mas agora ele recebeu este acessório como item de série na versão Outsider e na versão Intense. Quando equipado com o teto biton, ou seja, um teto de outra cor do veículo, ele também vem com as rodas de liga leve. Os freios, vale lembrar que a versão Outsider, já na outra geração, antes do facelift, ele já era de diâmetro maior e inclusive com refrigeração a ar interna. Algo que foi bastante questionado no lançamento deste veículo, porque o diâmetro dos freios era o menor do mercado. Aqui ele já está com um freio um pouquinho maior. Mesmo assim, eu posso dizer para vocês que aqueles primeiros problemas iniciais de lançamentos foram corrigidos e já faz bastante tempo. Aqueles carros que tinham o freio bem ruim e tal, isso já não existe mais. E como ele é um carro de entrada, ele não tem sensores de estacionamento na dianteira e nem alerta de ponto cego nos espelhos. Agora, a partir da versão Intense, ele já vem com a regulagem elétrica dos espelhos. A versão Outsider ela tem um espírito mais aventureiro, então eles botaram os espelhos com as capas pintadas de preto e estes bagageiros do teto. Porém, aqui tem um detalhe importantíssimo, está bem claro, escrito em inglês aqui: não coloque peso, ou seja, ele é só um detalhe estético, não é feito para carregar bagagens. A suspensão traseira ela é do tipo semi-independente, com freios a tambor, e os pneus são de aro 14 em todas as versões, agora equipados com versões chamadas de verde, ou seja, eles melhoram a eficiência do veículo, reduzindo o consumo e a emissão de poluentes. Aqui na traseira, o Renault Kwid 2023 trouxe mudanças um pouco mais sutis, porém eu achei bem bonito. Mudou o desenho do para-choque, deixando ele um pouco mais agressivo, e as sinaleiras mudou o arranjo da posição das luzes, mas principalmente ganhou a luz de posição agora em LED. As versões Intense e Outsider têm chave do tipo canivete,
A versão de entrada, a Zen, não tem isso, é a chave convencional. E a abertura do porta-malas, ela é através da chave. O porta-malas não mudou, continua com 290 litros. Como a própria Renault diz, é o maior da categoria, mas também eu posso dizer para vocês que concorrer com o Mobi, qualquer outro porta-malas seria maior, porque aquilo lá realmente é muito pequeno, aquilo é mais um porta-luvas do que um porta-malas mesmo. E eu vou dizer para vocês que é um espaço bom para quem quer usar esse carro no dia a dia dentro da cidade ou eventualmente viajar para trajetos curtos. Não pensa que vai viajar uma semana e botar todas as malas aqui dentro, que não cabe. Mas é um tamanho interessante, considerando, por exemplo, que o Etios da minha esposa tem 265 litros. Acho que o Onix também tem essa litragem, né? Ou seja, um carro de pouco mais de 3,60 metros de comprimento total tem um porta-malas maior do que o Onix. A largura do veículo também não mudou muito, ele continua aí com mais ou menos 1,60 m, o que torna ele realmente um carro bem pequeno, mas maior que o seu principal concorrente, como óbvio. Um item que me surpreendeu, dentro do porta-malas, um step que não é temporário. Obrigado, Renault. Vocês ouviram as minhas preces. Só quem precisou usar aquele step fininho sabe o quão ruim ele é. Bom, a versão Intense Outsider também, elas vêm com a câmera de estacionamento traseiro, mas não tem os sensores aqui no para-choque traseiro. Mesmo assim, isso é um item que tu pode colocar como um acessório opcional na concessionária. E vocês devem ter percebido que a versão Intense e Outsider são muito parecidas, e realmente elas são em equipamentos. O que muda na Outsider é a questão visual mais aventureira. Agora a gente trouxe para vocês aqui também uma versão Zen, que ela é a de entrada, aquela mais simples. Aí vocês podem ver que as rodas são de aço estampado, com calotas. Ele não tem aqueles detalhes em cinza, prata aqui na frente no para-choque, aqui embaixo, na grade dianteira. Ele não tem também aqueles racks de teto, que já expliquei, são só enfeites, né? Mas de uma maneira geral ele é muito parecido. Claro, não tem também a capa dos espelhos pintadas, não tem os frisos nas laterais, as maçanetas de porta são pretas. E por dentro perde alguns itens também, mas isso a gente mostra quando a gente for mostrar o interior daquela lá. E eu acho que vale a pena citar, a sinaleira traseira na versão Zen não é em LED. Mas um item que eu sei que vocês estão curiosos para saber é com relação ao que tem embaixo do capô. Afinal de contas, todo mundo sabe que o Kwid foi lançado com um motor que era igual ao do March e o do Sandero, 1.0, 3 cilindros, porém com algumas modificações que deixavam ele mais simples e com menos potência. Antes ele tinha 70 cavalos a etanol e 66 a gasolina, 9,2 kgfm de torque a gasolina e 9,4 a etanol. Para a versão 2023, a Renault teve que adequar o PL7, que você sabe que ficou muito mais rígido, as normas de emissões que estão vigorando aqui no Brasil agora, porém ela aumentou um pouco a potência, isso sem colocar os comandos variáveis do Sandero. Agora ele tem 71 cavalos a etanol e 68 a gasolina. O torque também subiu, foi para 9,8 a gasolina e 10 kgfm a etanol. O que deixa esse carro mais espertinho, afinal de contas não precisa de muita potência para empurrar os quase 800 kg que essa versão pesa. Outra grande novidade que esse motor recebeu foi o sistema de start-stop. Isso significa que quando tu parar no semáforo ou tiver que parar no trânsito, o motor ele desliga por alguns segundos para economizar combustível. Segundo a Renault, a melhoria na eficiência no consumo de combustível foi de mais ou menos 5% por causa desta adoção aqui. O câmbio continua o mesmo, manual de 5 marchas com embreagem simples. E você deve estar se perguntando, e o elétrico? Bom, a gente não tem as especificações ainda, o que a gente sabe e é confirmado pela própria Renault é que o elétrico vai sair neste ano de 2022 e ele vai ter uma versão com motor fabricado especificamente para nós brasileiros. Aguardamos com muita ansiedade, afinal de contas ele promete ser o elétrico mais barato do mercado. Isso não dito pela Renault, quem está falando somos nós e os outros portais automotivos. E esse aqui é um carro de entrada, então a gente não espera muita sofisticação nas partes que a gente não enxerga do lado de fora, certo? Sim, vocês podem ver que embaixo do capô ele não tem a pintura, ele tem só o fundo mesmo cinza, porém ele surpreendeu a gente com a tal da manta acústica, aquele item que muitas pessoas valorizam e que sinceramente para mim não faz tanta diferença assim. Já falei isso 15 mil vezes e vou falar de novo. A que mais elimina o ruído para dentro do motor está aqui,
na parede de fogo. Mas aqui a gente vê uns detalhes curiosos que a Renault colocou nesse veículo. Primeiro, um tampão de EVA aqui dentro esse espaço vazio aqui, esse pedaço de longarina. Não é bem a longarina, né? Mas tudo bem. E também uma espuma, que parece que é para evitar ruídos do capô. E antes que eu me esqueça, a Renault colocou também um sistema inteligente de gerenciamento do alternador. Isso significa que quando tu está pisando forte no acelerador, o alternador carrega o mínimo necessário. Quando tu tira o pé do acelerador, ou seja, o motor entra em freio motor, o alternador ele carrega o máximo possível para não só ajudar o carro a reduzir mais a velocidade, como também evitar o consumo excessivo de combustível. Só o necessário. O mais legal de tudo isso é que, combinadas todas essas alterações, tornaram esse carro muito econômico. A gasolina ele faz 15,3 na cidade, 15,8 na estrada, segundo o Inmetro, e a etanol 10,8 na cidade e 11 na estrada. São números realmente muito importantes com o combustível lá na estratosfera como está hoje. E é claro que nenhuma das versões tem acendimento automático dos faróis, tampouco limpador automático de para-brisa e nem mesmo aqueles alertas de mudança de faixa, freio autônomo e tal. Mas isso dentro da sua categoria hoje realmente seria surpreendente e deixaria o preço dele muito alto. Agora, vamos dar uma olhada aqui dentro e ver quais foram as modificações que a Renault trouxe para este novo ano modelo? Lá fora, o Felipe não mostrou, mas tem coisas que mantiveram, mas que nunca me incomodaram. Por exemplo, a roda só tem 3 parafusos. Foi dimensionado para isso, não tem problema nenhum. O limpador de para-brisa tem só um limpador. O Etios também tinha. Não me incomoda em nada isso. Não é igual ao limpador do Uno, né? Que o do Uno era aquele sistema tosco assim, né? Sem as duas guias lá que fazem ele otimizar o percurso. Neste caso aqui, ele tem um limpador de para-brisa que funciona direitinho. Não que nem o do Uno que jogava água, né? Isso realmente nunca me incomodou nesse carro, né? Eles mantiveram, então tá ok. Agora, aqui dentro da versão Outsider, eles mudaram alguns materiais, por exemplo, aqui na porta, ó, fizeram esse detalhezinho cinza, botaram essa texturinha aqui, mas claro, a porta é mais simples, ela não tem nenhum tecido, nem onde tu encosta o braço, mas de novo, eu já esperava isso por ser um carro mais de entrada. Mais simples não, ela é melhor do que a porta do modelo anterior, ela é mais simples do que alguns outros carros, mas de novo, é um carro de entrada e que a gente aceita essas coisas, por exemplo, o parafuso ali aparecendo atrás da maçaneta, pra mim não faz diferença nenhuma. Agora, legal, por exemplo, que nessa versão, nas duas versões topo, ela vem com multimídia agora de 8 polegadas. Sim, a Intense Outsider, né? E é um multimídia igual ao da Duster, igual ao de outros carros da linha, que é bem completo, tem Android Auto e Apple CarPlay com fio. E, enfim, tem todas as funcionalidades que a gente gostaria de ter, inclusive a câmera de ré, né? Inclusive a câmera de ré. Boa, né, Felipe? Sim, eu me surpreendi que tem uma resolução muito boa. Na tela de 8 polegadas, se a câmera fosse ruim, ia ficar uma imagem bem ruim. E na verdade ela ficou boa. Não é a melhor do mercado, mas é bem melhor do que alguns concorrentes, como o próprio Yaris, que foi recém-lançado. Não, né? E o Yaris ainda tem tela de 7 polegadas, no Argo a tela de 7 polegadas, aqui já é 8. Lembrando, o do City era uma resolução bem resolução ruim, né? era ruim, hein? E o City é um carro bem mais caro, né? A resolução da tela é pior mesmo. Eu acho que nesse ponto a Renault acertou muito bem. Como vocês podem ver, o volante é praticamente o mesmo, com os comandos satélites do rádio aqui atrás. Isso tem na versão Intense e na Outsider, não tem na Zen. O painel sofreu uma modificação realmente muito boa. Deixa eu desligar aqui a luz da câmera para mostrar para vocês, que senão não vai aparecer. Ele ficou bem mais bonito, com um mostrador digital no meio e os analógicos nas laterais em LED. Em LED, ele é analógico, mas ele é digital. É diferente o approach deles aqui. Mas eu gostei muito do layout desse painel e achei ele bem mais bonito, por exemplo, que da nova Captur. Mais legal que o da Captur. Ainda tem algumas configurações aqui, né, Felipe? Olha só. Trip A, Trip B, autonomia, consumo instantâneo, velocidade média, consumo em litros. É bem completo o painelzinho, hein? Eu vou te dizer que a Renault fez um painel muito inteligente, porque ele ficou agradável aos olhos e com as informações que a gente precisa no dia a dia. Show. E ali também uma informação muito importante, né? Que é a pressão de pneus que vem em todas as versões. Isso é verdade, cara. Eu esqueci de falar sobre isso. Ele tem o monitoramento de pressão de pneus em todas as versões, desde a versão Zen. Isso é importante porque eles falam muito em economia de combustível, utilizando pneus verdes, e aí para te ter realmente essa economia, tu tem que estar com o pneu calibrado da maneira correta, né? Se o pneu estiver vazio, aí já não faz o efeito que deveria fazer.
Mas mostra os bancos, Gustavo. Essa versão Outsider vem com os bancos um pouco diferentes, né? Claro, todas as versões vêm com esse encosto integrado, mas a Outsider vem com esses detalhes em verde diferenciado e também com esse tecido diferente. E o tecido é bem bonito, né? É bem bonito, eu gostei desse verde, cara. Ah, eu gostei. Não só digo dos detalhes verdes, mas o próprio material que eles utilizaram no banco é bem bom, né? E a gente gosta muito de banco de tecido, né? É, exatamente. Agora, eu preciso mostrar isso aqui. Apesar de eu gostar do tecido dos bancos, ele não tem regulagem de altura, ele tem apenas uma regulagem no encosto aqui e, claro, a regulagem de profundidade do banco. Então, eu continuo, né, apertado aqui na frente. A coluna B, ela continua me empurrando aqui no ombro, como já tinha acontecido quando a gente avaliou o primeiro Kwid. E outro, carro pequeno, né? É, claro, mas aí também o carro é pequeno, né? E outro também que ele não tem regulagem do volante também, né? Ah, isso é verdade, ele continua sempre a regulagem de altura e profundidade no volante. Outra coisa que não tem também, espelho fotocrômico, em nenhuma das versões. E a Zen, se eu não me engano, não tem nem a regulagem manual aqui. O bom é que agora todas as versões vêm com direção elétrica, todas as versões vêm com ar-condicionado manual, né? Mas tá aqui o ar-condicionado pelo menos, né? É, eu acho que, cara, tá é o mínimo de dignidade que a gente precisa. E vou te dizer que, considerando o posicionamento desse carro, está muito de acordo. Tem também uma porta USB aqui, que é para ligar no multimídia, uma tomada 12 volts, uma porta auxiliar daquelas 13,5 milímetros, ou P2, um porta-copos sem revestimento. Na verdade aqui não tem nenhum revestimento, mas tem alguns porta-trecos interessantes aqui. Freio de mão é óbvio que é um freio de estacionamento normal, né? E tu viu onde é que é o vidro elétrico? É aqui no painel, ó. Pois é. O vidro elétrico é aqui no painel. E os espelhos elétricos são lá na ponta, junto com o botão do start-stop. Junto com o botão que desliga esta opção aqui, né? Isso. Aqui também tem o botão de destravamento do porta-malas. Mas deixa eu relembrar um pouquinho aqui a todos. Um dos itens mais polêmicos desse carro no seu lançamento lá na Índia foi a questão de segurança, porque ele tirou 0 estrelas. E quem viu o crash test ficou apavorado. A Renault fez grandes modificações no carro na versão brasileira, ele inclusive ganhou mais de 100 kg de peso só em reforços estruturais. E para esta geração nova aqui, ele não teve nenhuma modificação grande no questão de reforço estrutural e nem mesmo airbag. Continua com 4 airbags. Mas isso é legal, né? 4 airbags desde o de entrada. Exato. Desde a primeira versão. Considerando que o Mob, por exemplo, só tem 2, esse aqui está na frente dele. E agora ele também trouxe para todas as versões o controle de estabilidade. Isso eu acho muito importante, muito importante mesmo, porque quando andando rápido numa curva, piso molhado, é muito importante ter o controle de estabilidade. Normalmente as empresas colocam controle de tração e de estabilidade, mas como esse carro aqui tem um motor um pouco mais fraco, o controle de tração não se faz necessário, mas o de estabilidade sim, muito importante. Agora o que não tem é as alças de mão. Beleza, né? Eu sinto falta disso, cara. Não podemos esquecer também do ABS, né? Também tem que ter ABS, que é obrigatório por lei, né? Desde 2014, ABS e os 2 dianteiros, airbags. Olha só, tem também espelhinho aqui. Tem espelhinho aí? Não tem no lado do motorista. Mas a S10 de 200 e poucos mil também não tem. Então, tá tudo certo. O Zen tem acabamento um pouco mais simples, né? Tanto no painel quanto nos bancos. Não tem aquele acabamento black piano do lado. Não tem multimídia, é um rádio mais simples, mas com Bluetooth, por exemplo. Não tem revestimento aqui na alavanca de câmbio. O volante é mais simples. Mas o painel continua igual, o mesmo painel, achei legal. As portas também são mais simples, não tem a regulagem dos espelhos, é manual. Banco com um tecido mais simples. Mas mesmo assim, até que o acabamento dele tá bem agradável, né, Gustavo? Bom, cara. Surpreendente, melhorou do que era. É exatamente isso, melhorou, esta é a palavra. Beleza, faltou alguma coisa pra gente mostrar aqui? Faltou lá atrás, né? Faltou lá atrás. E agora o bicho pega, porque é um carro ultra compacto. Será que o meu 1,81 m vão ser páreos pro tamanho do Kwid? Vamos ver. Não mudou isso, né? E se eu te disser que eu não estou tão apertado assim? Não tá tão não. Olha, tá apertado, mas não tá tanto. Não, exato. Mas, de novo, eu sou um cara alto, né? Não gigantesco, mas eu sou um cara de estatura média alta. Se tu tiver menos de 1,81 m como eu acho que vai ser tranquilo. Por quê? Porque eu tô com a cabeça encostada no teto. Também fico bem ruim dentro do Mob 208, por exemplo, né? Agora, o banco do motorista regulado pra mim, eu tô com as pernas totalmente encostadas. O que, cara, me surpreende, porque esse carro tem um entre-eixos pequeno, então eu não esperava que ele tivesse todo esse espaço aqui. Eu achei que ia ser menor. Eu aqui, ó, 1,72 m, né? Um pouco menor. Ó, pra mim, sobra um pouquinho aqui, sobra um pouquinho em cima.
Ficou bem, cara. Uma coisa boa, dá pra botar bastante, o pé bem embaixo do banco. Tem alguns, tem alguns bancos que são muito baixos que o pé não entra, né? Aqui entra, ó. Tem espaço de sobra aqui, né? Ficou bom. Ficou bom. O túnel também é bem pequenininho. Quase não tem túnel. Mas a gente já fez o teste colocando 3 pessoas aqui atrás, sabe que não é o lugar mais confortável do mundo. Isso com certeza não. Uma coisa aqui que eu achei que poderia ser diferente é que não tem vidro elétrico traseiro, tem manual, né? Mas isso é um opcional na Mas concessionária. se tu for comprar o carro na concessionária, tu consegue comprar o carro zero, tu vai conseguir colocar na concessionária esse opcional aqui, né? E as portas têm o mesmo revestimento lá da frente, sim, né? Exatamente Simples. igual. Aqui atrás achei legal que no meio tem um revestimentinho de couro. Claro, não é couro, né? O sintético, né? Diferente. Tem encosto de cabeça para todos os ocupantes, tem o cinto de 3 pontos. Sim, tem que ter, né? É, tem Isofix. Legislação a partir de 2021. Beleza! Será que a gente consegue dar uma voltinha? Vamos perguntar se eles deixam a gente dar uma volta no carro. Rápida, né? Porque o carro nem placa tem. Bom, meus amigos, vamos agora àquela hora crucial. Vamos dar uma voltinha neste ultra compacto da Renault, o SUV dos compactos brasileiros. Olha, a primeira coisa importante que eu preciso destacar: a direção é muito leve, viu? Bem boa. Ah, e já que a gente falou em segurança antes também, Felipe, tem outra coisa, né? Agora ele tem aviso de cinto para todos os ocupantes, inclusive os lá de trás. Tá ali no painel aparecendo agora. Isso é importante. A embreagem dele também é muito leve. O volante. O volante eu falei. Tudo leve. Mas também, né? Com o pneuzinho 165, né? E pesando 800 quilos, tinha que ser leve, né? Ó, o engate aqui também realmente muito melhor do que os da Fiat, né, seu Gustavo? Bom, tu que adora aquelas coisas de engate palha e tal. Mas o que eu quero entender mesmo é a questão do freio, porque o freio da outra versão era muito ruim. Este tá um freio normal, ainda bem, tá um freio decente como a gente espera. Ar-condicionado ligado, forte o ar-condicionado. O ar-condicionado gela muito rápido, gostei bastante, totalmente diferente, por exemplo, do Logan Sandero da primeira geração, que era um ar-condicionado na versão 1.0 muito fraco. E vou te dizer que o desempenho do motor, ele não é, claro, surpreendente, mas como o carro é muito leve, o motor casa muito bem com a proposta do veículo. Todo mundo estava esperando que viesse com a mesma potência que vem no Sandero e no Logan, né? Naquele 1.0. Inclusive o pessoal de vendas, né? Inclusive o pessoal de vendas, tá todo mundo pensando nisso, né? Ele não veio, ele veio um pouquinho mais forte, mas ainda assim não chegou nos 80 cavalos que o Sandero tem. Suspensão eu não percebi grandes diferenças, talvez eles até tenham feito algum ajuste, mas assim, tá igual como era antes, ou seja, uma suspensão um pouquinho mais firme, mas gostosa de dirigir no dia a dia. Pra mim tá bom, ok. E eu acho que assim, o desempenho do carro, ele é condizente porque ele não é rápido, mas também ele não é devagar e ele é muito econômico, então tá aqui, ele é para ser um carro econômico. Esse ele é honesto, ponto, né? Ele é honesto. Mas o Gustavo, sabe o que me impressionou bastante, eu gostei? Não senti vibração do motor 3 cilindros. É verdade, não tem. Cara, ao contrário de Onix, por exemplo, que vibra pra caramba, até mesmo o HB20 tu sente, esse aqui, perfeito, achei maravilhoso nesse ponto. O vidro não tem One Touch. Quem queria saber isso, não tinha falado antes. Ele trava as portas sozinho, depois passando a certa velocidade. Exato. Mas tu te sentiu bem dirigindo ele? Cara, eu vou te dizer que eu me sinto apertado nesse carro, tá? Ele não é o carro mais espaçoso do mundo, a gente já sabia disso. Mas considerando que ele é um carro compacto para a cidade, até vou dizer que não me incomodou. O fato de não ter regulagem no volante e no banco, claro que me incomoda um pouco, eu gostaria de ajustar ele mais para mim. Mas ele está bem posicionado, de uma maneira geral, ele me atende. Tu sabe que assim, assim como todos os outros carros que a Renault tem lançado no mercado brasileiro, esse aqui ele sofreu boas melhorias. Ele está melhor naqueles pontos em que ele ficava devendo. É claro que não é um carro perfeito, é claro que não é o carro ideal, óbvio que não. Mas de uma maneira geral, acho que tudo que a Renault fez aqui casou bem com a proposta do veículo. Ele é um carro que ele não entrava muito nas nossas listas, né, Felipe, de recomendações, porque pra mim faltava algumas coisas e eu achava ele muito frágil, tinha uma aparência de frágil e alguns problemas que aconteceram ao longo do tempo também. Agora, do jeito que tá, com mais equipamentos, parece estar mais robusto as coisas, eu espero que ele não me decepcione. Eu vou usar um termo aqui que talvez case bem com a proposta. É estranho de falar isso, mas é o que eu tô pensando agora. Sabe aquela história de que panela velha que faz comida boa? Pois é, meus amigos, o tempo fez bem pro Kwid.
a Renault aprendeu, a Renault melhorou, parte do ciclo PDCA normal de qualquer veículo. No lançamento ele tinha um monte de problemas, depois ele foi reduzindo e eu acho que tá melhor. É claro que os preços, apesar de não saber, eu sei que vai ficar mais ou menos na casa de 60 mil reais. O Mob hoje parte de 59, não tem mais a versão aquela baratinha. Então esse aqui vai partir mais a mesma coisa. Ele já tá em 60, deve ficar... meu chute vai passar até de 70, tá? Na versão Outsider. Mas eu acho caro, sem dúvida nenhuma. Mas a culpa não é da Renault ou dos automóveis no geral. A culpa é da inflação global que se está pegando depois da pandemia, né? Ele agora tem assistente de partida em rampa, acabei de utilizar isso, algo importantíssimo num carro manual. Inclusive até fiz uma brincadeira, né, com o gerente ali dizendo que não vai dar para vender mais para autoescola agora. É, não é brincadeira, é verdade. E é isso, a Renault, como o Felipe falou, tá de parabéns pela evolução do carro. Acho que é uma pena só que a gente não pôde comparar com os preços, né, Gustavo? Afinal de contas, quando a gente gravou não estavam disponíveis ainda. Mas de uma maneira geral, o carro tá melhor. Isso é o mais importante. O carro tá melhor. Mais tecnológico, um pouco mais seguro. Enfim, o tempo fez muito bem para este carro. Ainda é um carro de entrada, ainda é um carro simples, né? A proposta dele é esta. E eu acho que ele está bem posicionado neste quesito. Espero começar a recomendar mais ele, vamos ver. Tomara que sim. Bom, meus amigos, se tu tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários, na medida do possível a gente vai tentar ajudar vocês. E hoje na live, na quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022, a gente também pode tirar as tuas dúvidas, então participa lá. Toda quinta-feira tem live aberta ao público, né? E mais uma vez agradecer aqui a IESA, a Renault e ao... Vocês e o Luiz. Vocês foram realmente muito importantes para que a gente pudesse trazer em primeira mão para o nosso público aqui. Valeu, galera. Valeu. Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.